ele é peão campeiro, conforme diz meu documento, sigo sem afrouxar nenhum tento, de campanha crioula e fronteira. Então, das bordas aqui, é nesse sentido de como que elas vão ficar, né? Como que elas, no final da sutura, como é que elas ficam. Outra situação que tem aqui de classificação é para ver como é que seria essa questão aqui. Vocês viram o videozinho lá, que a agulha, então, passa aqui, ela entra aqui, e aí isso aqui seria um ponto isolado simples, uma sutura contínua, né? Um ponto isolado simples, que faria essa aposição de bordas aí. Esse aqui seria uma inversão, então as bordas iriam para dentro, né? Tem pontos que fazem isso. Então, tem alguns pontos. Tá, mas como que faz isso? Depende aonde que tu pega no tecido. Então, que é os diferentes tipos de sutura. Então, aonde que a gente faz a introdução da agulha. Olha de coaptação. A agulha vai entrar reto aqui na pele, vai passar aqui e vai sair reto aqui. Então, essa aqui é para fazer uma aposição. Já, por exemplo, a de inversão, ela vai entrar aqui, sair aqui no mesmo lado, antes da ferida, antes da incisão. Ó, entrou e saiu antes da ferida, antes da incisão. Isso é o que vai fazer a invaginação, que vai fazer a inversão. Então, tem suturas que fazem esse tipo de apresentação aí. E a outra seria, então, a eversante. Ou seja, fazer uma subida do tecido, fazendo, então, essa eversão. Outra classificação que a gente viu é sobre a profundidade, na verdade, do fio. Isso aqui é quanto que o fio entra num tecido. Aqui, víscera oca, ó, por exemplo, está aqui víscera oca. Víscera oca pensa numa bexiga, por exemplo. Então, aqui é uma parede de uma bexiga. Ó. Se nós pegarmos a parte mais de fora da bexiga, é a serosa. Uma partezinha mais lustrosa por fora, assim, é a serosa. Professor, no caso anterior, quando que é usado aquele tipo de sutura, ele interfere em alguma coisa na cicatrização? Qual delas? Essa? Essa. Quando, aquela que vai para fora, que tipo... Essa aqui, a de eversão. Isso. Sim. Isso aqui, ela é utilizada na pele, só que não pode ser muito, tem que ser uma eversão, não pode ser uma eversão muito grande, tem que ser só uma eversão pequena. Tá, mas professor, não entendi o que é essa, como que tu faz uma eversão assim ou uma eversão assim? Se tu apertar pouco o ponto, ele vai ficar assim. Agora, se tu apertar muito, estrangular ele vai coaptar muito, então não é legal, tem uma eversão leve. E essa sutura normalmente se faz na pele, né? São suturas que são feitas na pele, que é a sutura de Wolff, que é o deitado, e o Donati, que é o em pé. Mas não pode apertar muito, a eversão não pode ser uma coisa, senão nós vamos ver uma sutura de pele com uma crista de pele grandona, assim, não pode, tem que ser só Mas, professor, nesse caso, qual é o exemplo de cirurgia que a gente tem que fazer isso? É obrigatório em alguns tipos de cirurgia a gente fazer isso? Ou é bom a gente não fazer? Exemplo. Não, aqui, essa sutura é uma sutura de pele. Qualquer cirurgia que tu for fazer, qualquer uma delas, tu pode utilizar tanto na pele, tanto uma sutura de aposição, que é essa aqui, então, tanto uma sutura de aposição, fiz qualquer cirurgia, fiz uma castração, fiz uma fratura, fiz uma abertura de estômago, uma abertura de intestino, qualquer cirurgia que eu fiz. Quando eu chego na pele, eu tenho que saber que algumas, depois que eu estou fechando, né, terminando a cirurgia, essa sutura aqui é uma sutura das que mais tu vai ser utilizada, de aposição. E aí, ela pode ser, então, utilizada, castrei o animal. Quando eu for fechar a pele, eu vou usar uma de aposição, que a gente vai ver ali os tipos. Só na pele eu não posso usar essa aqui. A gente vai ver em qual situação que a gente usa essa de invaginação aqui. Isso aqui não pode acontecer na pele, porque senão não cicatriza. Pele com pele assim não cicatriza, tem que ficar assim a pele. Então, são várias cirurgias que a gente pode fazer
utilizando essa aqui. Então, qualquer uma delas, né? Isso aqui seria uma sutura de pele, a gente vai ver depois nos órgãos ali qual que a gente pode fazer. Não sei se era isso, acho que quem te perguntou. Isso, é a Mary e a Jo. E essa diversão, professor, ela não fica depois uma cicatriz, tipo, com relevo? Se tu apertar muito, fica. Mas, assim, ela é uma sutura boa quando tu não aperta muito. E o que acontece? Ela também é um pouco mais rápida de fazer, porque ela é um ponto que fica mais larguinho. Então, se tu for fazer ponto isolado simples na pele, que é um só, numa incisão desse tamanho... Vocês estão vendo meus dedos aí? Não, Não conseguem enxergar? agora sim. Tá, se tem uma incisão desse tamanho assim, ó, e aí tu vai ter que colocar pontos isolados aqui, digamos que tu tenha que botar 10 pontos isolados na pele nessa incisão aqui. De essas suturas de eversão, que seria o Wolf, por exemplo, tu colocaria 5. Então ela é mais rápida de fazer. Só tem que cuidar o aperto, que é o que a gente vai ter que treinar isso aí durante as nossas cirurgias. E, professor, em relação ao tempo de cicatrização desses tipos de suturas, exemplo, o senhor falou que a invaginada, acho que ela é para baixo, né? Então, essa ela demora mais tempo para cicatrizar, mas enfim, isso é para as vísceras. Mas E suturas de pele, qual é a melhor? Sobre posição ou lado a lado para cicatrizar mais rápido? a principal é a de aposição, ou seja, aquela que encosta borda com borda. Então, é o que mais a gente utiliza na pele. Essa é a mais utilizada. Então, seria essa aqui, ó. Na pele, a principal é essa aqui. Então, essa aqui é a que mais se busca fazer para ficar uma cicatriz mais bonitinha. Entendi, professor. Então, vamos aqui na profundidade do fio. Então, aqui uma parede de uma bexiga. Então, aqui tem a parte de fora da bexiga. Então, aqui tem uma bexiga. A parte de fora é a serosa. O músculo dela é a bexiga em si. E por dentro tem a parte da mucosa. Então, por dentro, onde está a urina, aqui tem a mucosa. E aí, então, quanto aprofundar dessa agulha aqui? Se a gente pegar só aqui em cima, ela é serocerosa. Sero muscular, e se eu chegar lá dentro da luz da bexiga, é uma seromucosa. Então, é essas profundidades aqui com relação ao trajeto do fio. Daí, nessa questão, é que vem a classificação da incisão, da sutura quanto a contaminante e não contaminante. Então, aqui tem urina. Aqui tem urina, tá? Então, aqui tem... me fala um de vocês aí, se vocês estão vendo o mouse, aonde eu aponto, se vocês conseguem ver. Sim, consigo. Tá, ok. Então, aqui, pensando numa bexiga, aqui está a parte de fora da bexiga, aqui é a musculatura dela, e aqui é onde tem urina. Então, se a gente chegar até onde tem urina, ela é contaminante. Se não chegar aonde tem urina, ela é não contaminante. Então, essa é uma classificação quanto ao trajeto. E aí, então, a gente tem aquele videozinho que vocês viram, mostrando a questão de contaminante, chegando até a luz do órgão, e a não contaminante, que não chega até a luz do órgão. Então, essa é uma diferença de classificações. Claro que, né, moçada, por exemplo, isso aqui, ó. Professor, mas como é que eu vou saber que pegou a submucosa, ou pegou a muscular, ou só a serosa? É meio difícil, assim, né? Na prática, a gente vê isso, moçada. Ou é contaminante, ou não contaminante. Mas saber se tu pegou só a submucosa, que é uma camadinha pequenininha aqui, é difícil, né? Então, isso aqui, claro que é um exemplo de livro, a gente tem que saber que existem essas classificações, mas na prática é meio difícil, assim, de a gente ver realmente aonde que pegou, onde passou o fio. Isso aqui é super importante a gente ter em mente, que são as vantagens e desvantagens. A principal vantagem de uma sutura interrompida é o quê? Se romper um desses pontos aqui, ó, tá? Isso aqui é uma sutura de pele. E aí,
fechei todos os pontos aqui. Tá, beleza, o animal foi para casa. Aí ele passou a pata ou mordeu a incisão, a ferida. E aí ele conseguiu tirar 1 ponto. Ou até conseguiu tirar 2 pontos. Mas não quer dizer que isso vai abrir a sutura inteira. Vai permanecer alguns pontos. Essa é a principal vantagem. Deixa eu só ver quem é que está pedindo para entrar, só um pouquinho. Vou só permitir aqui. Claro que aí tem desvantagem, né? Tu vai ter que fazer cada pontinho desse, dar o nó e cortar o fio. Então, cada vez que tu vai fazer isso aí, vai ter que fazer esse procedimento. Então, é mais demorada, gasta mais material, mas isso aqui é o principal, ó. A vantagem dela é fundamental. E as contínuas. Então, ela tem menos material, claro, porque tu começa com o ponto aqui, dá o nozinho inicial, vai fazendo as passadas e dá o nó final. Beleza. Pode falar. Eu faço. A mamãe. Tu me dá? Desliga o microfone ali. É da mamãe. Qual que é? É bem grande. Aí qualquer coisa tu vai abrindo e vai fazendo pergunta. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Essa aqui, então, foi o que a gente viu tinha já vocês já tinham visto ali na videoaula, foi só para fazer uma recuperação. Vamos começar a falar agora das suturas em si. Então, Professor, Oi. Só uma dúvida. A diferença de tempo entre fazer a contínua e a isolada é muito grande ou não? É boa pergunta. Vou te dizer o quê? Deixa eu pensar. Vamos pegar uma incisão de uma... Vamos pegar uma ruminotomia, tá? De bovinos. Para tu fazer uma sutura contínua numa ruminotomia, digamos que uma incisão de ruminotomia fica uns 20 centímetros. Fica isso aqui, ó, de tamanho. Vai demorar acho que uns 10, não sei se 10, mas próximo de uns 10 minutos a mais fazendo sutura isolada do que contínua. Um tumor de mama numa cadela, desse tamanho assim a incisão, ó. Pega um animal, por exemplo, um fila, um Rottweiler, uma incisão desse tamanho de tumor de mama. Se tu fosse fazer uma contínua, demoraria o quê? Uns 5, 10 minutos a menos do que se tu ficar fazendo ponto isolado, isolado, isolado. Mas isso, a vantagem de ter segurança, ela sempre sobrepõe, né? Sempre sobrepõe. Dificilmente isso vai ser diferente assim nesse sentido. Mas o principal é que a segurança é o que tem que levar em consideração. Mas no caso de cirurgias, no caso de pequeno porte, em pequenos animais, por exemplo, uma castração é preferível isolada, não é preferível? Sim, sempre. A isolada, tu diz na pele? Isso. Sim. Na pele não se faz sutura contínua. É muito arriscado fazer sutura contínua na pele. Tem alguns, assim, que fazem sutura contínua na pele, mas não tem indicação. É uma coisa, assim, meio fora da realidade fazer sutura contínua na pele. Tá. O que mais, moçada, tem aqui? Professor, talvez seja eu posso dizer assim, uma ideia meio absurda, uma pergunta meio absurda, mas assim, exemplo numa cesárea. Eu fico pensando numa cesárea nossa, né? A outra, enfim, nos animais eu acredito que seja a mesma coisa pelas camadas de pele. Quando a gente faz uma cesárea, muitas vezes são 7 camadas de pele que são cortadas, né? Vamos dizer, humanas. Cadelas eu não sei dizer. Mas essas peles que são cortadas, o tipo de sutura, a agulha, o fio, são tudo diferente nas peles, nas camadas, ou é tudo igual? Na verdade, em cadelas, por exemplo, nós vamos fazer uma cesárea em cadela. Só que
A cesárea, ela tem uma diferença, por quê? Porque a cesariana, o nome cesariana é veio do cara que inventou a cirurgia, diz que é de César, pessoa que fez a primeira vez, aquele lá mesmo, lá da história. E aí a cesariana, ela muda os planos de acordo com o lugar que é feito. Então, a gente pode fazer uma cesariana, por exemplo, no flanco. Em bovinos, é feito no flanco. Em cadelas, é feito na linha alba, no meio. Então, se não tem todas essas camadas aí que tu está falando em cadelas na linha alba, aqui no meio. Então, quando faz em cadela, faz só pele, músculo, quase nem tem músculo ali, se tu fizer no localzinho certo a incisão, e a linha alba. Então, é pele, subcutâneo e músculo. São 3 camadas. Aí sim, em cada uma dessas 3 camadas, tu pode usar um tipo de fio diferente, mas não é obrigatório. Se tu quiser usar nylon nas 3, pode utilizar nylon nas 3. Se tu quiser utilizar nylon para fechar a linha alba, se tu quiser utilizar um fio absorvível sintético, tipo o Vicryl, para fechar o subcutâneo, e nylon na pele, então alternar, pode alternar também. Não é obrigatório ser todos o mesmo. Na verdade, muitas vezes nem é o mesmo fio que é utilizado em todas essas camadas aí. Não sei se era isso. Professor, e o nylon a utilização do nylon na subcutânea, quando tá tudo cicatrizadinho, depois de um tempo, ele incomoda ou não? Se tu ficar colocando pontos exagerados, laçadas, nós exagerados, sim, ele pode incomodar. Mas assim, é muito difícil. Por exemplo, quando tu vai fazer na redução do espaço morto, quando tu vai aproximar, que a gente vai ver como é que faz uma redução de espaço morto, a gente faz uma sutura contínua. Então, vai ter um pontinho inicial e um pontinho final. Isso na redução do espaço morto. Então, são 2 locais ali que podem incomodar. Mas não dá para deixar um batoque assim de nós no nylon desse tamanhão assim. Tem que ser um número de nós certinho, para não ficar incomodando. Mas, É que assim, pode professor, falar. eu tenho uma das minhas cachorras, foi feito a retirada do útero porque ela estava com infecção, né? E aí, agora, depois de uns. Agora não, faz tempinho já. Mas depois de uns 4, 5 anos, aquele ponto que foi feito começou a querer vir para fora. Tipo, ela tem uma pontinha que começou meio que querer vir para fora. E às vezes tu vê que ela se irrita, às vezes ela tá bem de boa com aquilo. Então, o ideal seria fazer a remoção dele ou não? Sim, sim. Quanto tempo faz? Ai, acho que faz uns 5 anos que foi feita a cirurgia. Sim. Pode tirar, se ele está aparecendo assim na pontinha. Muitos acontecem isso. Muitos ficam aparecendo uma pontinha assim, aí tem que limpar bem ali o local com um antisséptico, pegar uma pincinha, puxar ele e cortar. Pode tirar os fios internos ali, que daí eles param de incomodar. E não é feito de novo daí a sutura? Não, mas ali a dela tá só a pontinha, pelo que eu entendi, né? Sim, é só uma pontinha que tá incomodando. Então aí, e isso também já faz 5 anos, né? Então tem algum. E aí no nylon, por exemplo, se tu pegar e passar a mão assim, na cirurgia que tem nylon embaixo, tu sente eles. Tu sente os Sim. nozinhos assim. Isso é bem comum, porque ele é um fio não absorvível, ele vai ficar ali a vida inteira do animal. Então, já nos outros fios não absorvíveis, eles vão desaparecer, né? Eles não vão ficar ali. Aí tu não vai mais sentir eles assim. Mas o nylon, sim, tu sente. E esses aí pode tirar. A gente tira quando tá... Porque o normal dele é ficar embaixo da pele, né? Mas se ele chegar a sair, que nem tu tá falando assim, dá para puxar ele e tirar. Tá Beleza? bom, obrigada, professor. Vamos ver aqui a primeira sutura, então, a sutura interrompida simples ou isolada. Vocês vão ver os 2 nomes, sutura interrompida ou sutura isolada simples. Essa aqui, ó, uma das perguntas de antes, é a mais usada de todas as suturas e também a mais versátil, ou seja, nós podemos usar isolada simples assim, na grande maioria das cirurgias. É de longe a mais utilizada.
e ela tem essa questão de fazer a posição, então, pode utilizar em víscera, pode utilizar na pele, então ela é de longe a mais utilizada. Aqui tem uma figurinha mostrando, então, onde que foi o início desse ponto, né, que está aqui mostrando a agulha, então, essa agulha aqui é uma agulha que não é hoje a nossa realidade, o fundo dela é um fundo francês, um fundo falso, que é machuca mais o tecido, então as mais comuns são as atraumáticas, o fundo melhor que esse aqui, e aí entra aqui na pele, sai aqui e fecha a laçada. Então vai ficando esses pontinhos assim. Nessas suturas aqui, moçada, tem que cuidar para a distância. Esses pontos aqui, eles não podem ficar muito próximos. Tem que ter uma distância de meio centímetro aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui. E também aqui tá a borda, ó. Esse branquinho aqui, ó, é a incisão, tá? É onde foi feita a incisão e é o que a gente tá fechando. Essa que daria essa bordinha aqui, ó. Então, esse espaço aqui, ó, precisa existir. Eu não posso entrar com a agulha aqui, ó, muito perto. O que pode acontecer se eu entrar com a agulha muito perto aqui e sair muito perto aqui, por exemplo? Ficar muito pertinho da borda, o que vocês acham? Não vai romper? O ponto pode cair, né? O último que falou aí, repete, acho que foi a Caroline. E o ponto pode cair, pode sair. O animal pode conseguir arrancar com muita facilidade. Tudo nesse sentido. O que acontece? Aqui, ó, se a gente botar muito perto aqui, entrar muito pertinho aqui, essa pele não vai inchar, edemaciar quando depois da cirurgia. Claro, ela vai inchar, porque a gente mexeu nela. E aí, quando ela incha, o fio vai cortar a pele e vai romper, então, a pele. Então, e aí já está próximo da incisão aqui, tem muitos pontos que caem por causa disso. Então, tem que ter uma margem aqui, ó. Essa figura aqui, moçada, tá meio estranha, por quê? Ela é uma figura didática, mas vocês estão vendo que tem uma distância maior aqui do que aqui. É mais assim pela a questão ali do livro em si. O certo é que esse espaço aqui, ó, seja igual a esse. Então, eu tenho que entrar, ó, aqui também, ó, tá demonstrando de uma forma que não estaria 100% correto. Olha essa distância aqui, e olha essa distância aqui. Aqui está maior. O ponto certinho é dessa figura aqui, ó. Então, que ficaria aqui, tem a linha de incisão, tem a mesma distância aqui e a mesma distância aqui. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui para vocês lembrarem o movimento. Entra numa borda. Passa para outra borda. Essa é isolada simples, né? Essa é a primeira laçada que ele está fazendo de um nó de cirurgião. Por quê? Porque ele fez 2 passadas no porta-agulhas. E aí vai completando as laçadas. Esse é um fio de nylon. Tem que fazer pelo menos 5 laçadas. Aqui ele já vai cortar, porque é só demonstração. Mas teria que ter feito 5 laçadas, 5 nozinhos, um em cima do outro. Por causa que esse aqui é um fio de nylon. Senão ele pode ir soltando os nós até soltar toda a sutura. Tá, professor, mas nesse caso aqui, ele vai fazendo um nozinho por vez? Por exemplo, ele vai fazer esse nó, vai dar 5 voltas, porque é nosso de cirurgião, e cortou, e faz o próximo, assim por diante? Isso, exatamente. Quando terminou, ó, esse aqui é a primeira parte do nó. Aí passou na outra borda, aqui tá a incisão, né? Aqui tá a incisão que a gente fez. Passou para o outro lado, vai dar o primeiro nó. Ó, passou 2 vezes no porta-agulhas e pegou. Então, ele está fazendo um nó de cirurgião. Ficou dupla a primeira. Agora vai começar a segunda parte do nó, que é só passar uma vez no porta-agulhas e aí vai fazendo. Aí fez essa, faz mais uma, faz outra, faz no mínimo 5 laçadas nesse fio. Aí aqui é uma só, né?
Então, aqui vai outro desses, aqui vai outro desses, aqui vai outro, aqui vai outro, aqui vai outro, até fechar toda a sutura. Beleza, entendi. Obrigada. Esses videozinhos aqui, depois vocês vão ter eles todos ali, para estar numa sequência até inteira, assim, todos eles numa sequência de todas as suturas para vocês visualizar depois. Aqui é só para a gente ver como é que teria uma situação de aposição numa sutura interrompida simples, essa que a gente está vendo. Então, a pele tem que ficar assim, ó. Aqui seria uma eversão já, uma eversão que seria uma outra sutura que faz isso. Uma sutura de Wolff, por exemplo, ou de Donati, que é outro tipo de sutura que faz isso aqui, faz essa eversão. Então, para ser ponto isolado simples, tem que ficar assim, ó. Tem que ficar encostadinha, tem que ficar borda com borda, dessa forma assim, para ser de uma isolada simples. Quem faz isso aqui, quem faz essa eversão, é a nossa segunda sutura que a gente vai ver aqui. Então, ela tem esse padrão aqui de... na verdade, moçada, esse aqui, ó, esse Wolff, eles são dois pontos isolados, um do lado do outro. Ó, se a gente cortar esse fio aqui, ó, vamos supor que a gente corte esse fio aqui. Aqui tá fazendo o ponto, né? Começou, entrou aqui, saiu aqui, virou a agulha, entrou aqui e saiu aqui. Aí tô com as duas pontas do fio aqui, vou dar um nó, vai ficar com esse padrão aqui, ó. Então, o que é o Wolff? Na verdade, o Wolff são dois pontos isolados, um do lado do outro, se a gente for querer fazer uma associação. Se eu cortar esse fio aqui, ó, se eu cortar esse fio aqui e aqui, eu dou um nó aqui, é um isolado simples, e dou um outro nó aqui, é isolado simples. Claro que a gente não faz isso, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como que seria o formato do Wolff. Essa é a segunda sutura mais utilizada na pele. Então, ela faz aquela eversão. Em bovino se usa muito, muito, muito. É a que mais, assim, de pele, é a que mais se utiliza. Então, essa é bem utilizada. Vocês entenderam essa aqui? Sim, professor, bem tranquilo. Vamos ver a próxima. A próxima, que é o deitado, o em pé, desculpa, é similar à anterior. Essa aqui, por que ela fica, a gente chama de sutura horizontal ou o deitado, que é a sutura de Wolff? É só a questão de como que ela fica. O deitado, que é esse aí, ele fica assim, na pele. Então, ele fica nesse sentido. E a próxima, ela só inverte. Então, é só questão assim, ó. Mas a passada dos fios são a mesma. Então, olha essa aqui. Professor, pode falar. só uma dúvida referente ao anterior ali. Quando a gente faz esse U de Wolff ali, ele vai ficar a pele com a pele grudadinha, né? O ponto ao lado do corte. Nesse caso, ele tem extravasamento de inflamação, alguma coisa ou não? Tu diz extravasamento em que sentido? Tu diz de inflamação? E, exemplo assim, aqui na foto mostra os pontos na lateral e o corte no meio, né? Isso. Quando faz esses pontos em U, o corte ele fica sem nenhum ponto, né? Aham. Lateral. Sim. Nesse caso, exemplo, se acontecer alguma inflamação no animal, nessa região, ou na cirurgia, pode ter o vazar, vamos dizer, uma palavra mais rústica, assim ou não? Boa pergunta. Eu vou te responder já para você sempre ter em mente uma coisa. Isso aqui, vocês estão vendo aí onde eu estou apontando? Sim. Tá. Isso aqui, moçada, é um espaço morto. Como é que a gente obstrui esse espaço morto? Com uma sutura interna, que a gente vai ver que é a sutura de redução de espaço morto. Quem evita tudo isso aí que tu está falando não é ponto de pele. Ah, professor, mas então quer dizer que ponto de pele seria só para bonito? Moçada, ponto de pele é mais ou menos uma coisa que seria só para bonito.
O ponto de pele, vocês têm que ter em mente, para a vida inteira de vocês, que ele não segura nada. Nada, nada, nada. Qual que é os principais erros que a gente vê em cirurgia? É as pessoas que acham que o ponto de pele é o que segura uma sutura fechada. Isso nunca vai acontecer. O que a gente precisa cuidar é a redução do espaço morto. Então, fechando bem aqui o espaço morto, a pele já vai ficar encostada. E aí eu boto o ponto na pele só para manter um pouquinho ela ali bonitinha. Mas não é o que vai segurar a pele fechada. Então, Então, os pontos internos é o mais importante de tudo. Em qualquer cirurgia, os pontos internos é o que sim, segura. isso a chave. O ponto de pele, se a gente não quisesse botar em cirurgias plásticas de humanos, nem se utiliza ponto de pele em alguns casos. Em animais, se a gente quisesse não colocar pontos de pele em alguma cirurgia, também não colocaria. Só que a gente coloca porque é animal, não sabe, às vezes mexe, enfim, não é tão segurança quanto em humanos. Mas o mais importante aqui é o ponto de redução de espaço morto. Então, aqui, se tivesse que sair alguma coisa aqui que tu está se referindo, não seria por causa desses pontos de pele aqui. Seria porque tu não fez uma redução de espaço morto boa. Não sei se era mais ou Na menos. pele, muitos fazem a sutura intradérmica, né, para ficar mais bonito. Sim, é um tipo de sutura que dá para fazer. Na verdade, ela é uma alternativa. Tem outras bem semelhantes, mas a intradérmica é uma possibilidade. Só que ela demora, às vezes, para fazer. Tem outras mais rápidas, mas é uma possibilidade. Mas, professor, então, tudo isso que o senhor falou significa, então, para nós, que pode ser feito qualquer método de sutura de pele nesse caso, então, porque o mais importante é você fazer corretamente o interno. Então, o externo pode ser qualquer método, vai ser eficiente, então. Mas perfeito, só que isso aí todo mundo tem que saber. É isso mesmo. Não adianta tu não saber reduzir o espaço morto e querer apertar ponto na pele achando que tu vai segurar alguma coisa. É a pior coisa que a gente faz. A pior coisa para a recuperação do animal é apertar ponto de pele achando que ele vai segurar alguma coisa. E não segura, não adianta. Vamos adiante? Então, aqui o em pé, que é o Donati, o anterior é o deitado, que é o Wolf, e agora o em pé, que é o Donati. Só muda o quê? A forma de entrar no tecido. Então, aqui está a borda, ó. Aqui está a borda da incisão. O fio entrou aqui, saiu aqui. Ao invés de fazer um U deitado, se eu fosse fazer um U deitado, vê se vocês conseguem entender aí eu mostrando com o mouse. Entrei aqui, saí aqui. Se eu fosse fazer um U deitado, eu entraria aqui do ladinho desse e sairia aqui nesse ladinho. Então, seria um U deitado. Mas o U em pé, eu entro aqui, olha a distância da borda, saí aqui. Em vez de ir para o lado, eu vou para baixo, entro aqui embaixo e saio lá embaixo. Então, o U deitado fica assim, nesse sentido aqui, e o U em pé, ele fica assim. Mas eles têm a mesmo tipo de utilidade que é para utilizar na pele, né? A maior parte das vezes é na pele que se utiliza esses pontos. Em pequenos animais se usa mais esse, e em grandes se usa mais esse. O Donati é bom para utilizar em bovinos também. Ele é mais forte, ele tem uma sustentação maior. Também tem que cuidar aqui a distância, né, da borda, não pode entrar muito aqui, né, senão vai romper essa borda aqui, tá? Então tem que ter esse cuidado também. Esse aqui é um dos mais utilizados em tudo, que não é utilizado, a única exceção é pele. A gente não utiliza o sultã na pele, porque ele tem uma situação em que se apertar muito ele dá uma cicatrização feia. Então, o ponto em X, que é esse aqui, o sultã, então a gente entra aqui, saiu aqui, veio para o outro lado, entrou aqui e saiu aqui. Ele faz um X assim. Esse é utilizado para músculo, é utilizado para fechar cavidade,
ele é muito utilizado, só não na pele. Então, é uma característica dele, porque às vezes se apertar muito na pele, ele não fica legal. Então, é um ponto muito utilizado, onde tu precisa manter tem tecido com bastante tensão de afastamento, assim, e aí tu quer manter essa sutura fechadinha, ele é um dos pontos bem utilizados. Só deixa eu ir vendo aqui, moçada, como que tá tudo ok aqui, por isso que eu abro de vez em quando aqui, só para ver se está tudo ok. Essa sutura aqui, a de sultã que a gente viu anteriormente, ele faz uma aposição, então fica assim também, que nem o ponto isolado simples. Agora vamos ver uma de invaginação, para dentro. Essas que voltam o tecido para dentro. Primeira coisa, essas aqui, moçada, de invaginação, essas de invaginação aqui, nós nunca vamos utilizar na pele. Não tem como utilizar elas na pele. A pele precisa cicatrizar estando assim ou assim. Assim ela não cicatriza. Então, a gente não utiliza essas de invaginação para a pele. Então, vai usar onde? Vai usar em vísceras ocas. Em vísceras, bexiga, estômago, algumas vezes, mais raras vezes, em intestino, mas principalmente bexiga e estômago. Desculpa, professor. Qual que é o motivo de não poder utilizar na pele essa? Porque o que acontece? A pele, deixa eu pegar aqui, a pele, moçada, aqui, a parte externa da pele aqui, ela tem essa questão de ser queratinizada, né? Ela não é, digamos assim, ela é dura, ela é firme. E aí, então, se a gente fizer encostar assim a pele, ela não cicatriza. Ela vai ficar ali e vai, ou se cicatrizar, na verdade, vai aderir. Então, se a gente pegar a pele e deixar assim, não vai ter cicatrização. Precisa ficar com a parte cortante encostada ou assim. Então, suturar pele com pele dessa forma não pode acontecer. Isso não tem como deixar. Por isso que não se utiliza essas invaginações em pele. Então, isso aqui não se utiliza em pele. Só víscera oca. Não sei se era isso, mas se não responde, vai perguntando mais, tá? Não, tranquilo, entendi. Então, essa aqui é uma sutura de Lambert, de invaginação, o tecido vai ficar para dentro, né? Aqui tem uma outra sutura, que é a sutura de Halsted. Então, essas todas aqui depois vocês vão ver nos videozinhos, né, moçada? Que aí tem os videozinhos para a gente ver. Então, aqui tem uma sutura de Halsted, que também é a mesma coisa, mesma utilização. Quando que eu uso essa de Lambert ou essa? Depende, moçada. Não tem obrigatoriedade. Depende do momento ali que tu está fazendo. Então, são o quê? Alternativas. Então, eu tenho mais de uma alternativa. Também é para víscera oca. E aí, na verdade, ela é o quê? Ela é uma associação de Lambert mais Wolff. Então, a Lambert, como é que é o trajeto dessa sutura aqui? Nós entramos aqui com a agulha, nesse localzinho, e sai antes da incisão. Passa para o outro lado, entra aqui, sai aqui. E aí, então, voltamos com a agulha, entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui e dou o nó. Por que é uma Lambert mais um Wolff? Porque aqui é a Lambert. E por estar deitado assim, seria uma Wolff. Por isso que seria uma associação de Lambert mais Wolff. Também utilizado para víscera oca, para fazer invaginação. Essa aqui também, outra alternativa, sutura de gele. Então, vocês estão vendo uma sala que são só alternativas, ó. Também indicada para o fechamento de víscera oca. E essa aqui, pela característica dela, ela não chega até a luz do órgão. Então, se eu estiver utilizando para fechar uma bexiga, e eu quiser dizer que eu utilizei uma sutura de gele, eu não posso ir até a luz do órgão, não posso ir até aonde tem urina, por exemplo. Então, ela é não contaminante. Essa aqui é uma sutura muito utilizada em bovinos. Essa é uma sutura que utiliza bastante em bovinos,
porque ela é uma sutura utilizada onde tem bastante tensão, por exemplo. Então, ela é a nomenclatura dela pode mudar. Professor, eu já vi isso aqui. Eu já vi sutura longe, perto, perto, longe. Beleza. Professor, eu já vi uma sutura dessa aqui falando perto, perto, longe, longe. Vocês vão ver nos livros isso aí direto, moção. O que seria essa nomenclatura aqui? Esses nomezinhos aqui, ó, esses que estão aqui, é a entrada no tecido. Então, aqui tem uma, ó, longe, longe, perto, perto. Então, quando a primeira passada do fio foi longe. Professor, mas longe do quê? Longe da incisão. Então, aqui está a incisão e aqui tem uma borda. Então, entrei longe e saí longe. Então, essa questão de nomezinho é com relação à borda, com relação o local da incisão. Então, olha aqui como é que seria. Isso aqui seria o longe, longe, e aqui o perto, perto. Então, essa seria praticamente 2 suturas numa só. Então, é uma sutura bem legal para bovinos, que se utiliza para reduzir tensão. Essa aqui a gente utiliza a sutura de Swift para fazer início de sutura contínua, porque ele fica escondido na pele, fica abaixo da pele, então é o início de uma sutura contínua que a gente vai ver depois como faz esse nó interno aqui. Ali nas suturas contínuas a gente tem. E a última que a gente tem de isolado é o jaquetão. O jaquetão, ele serve para fechar cavidade de bovino e de equino, porque ele fica nesse padrão aqui, ó. Ele fica assim, e as vísceras aqui pesando em cima, aí, se nós fizermos fechar uma cavidade de bovino numa hérnia, por exemplo, assim, a posição, as vísceras aqui em cima, elas podem passar aqui pelo meio dessa incisão, se eu deixar só de aposição. Então, fazendo isso aqui, aí as vísceras pesam aqui em cima, e aí, então, uma contra a outra ajuda a não ter uma saída de vísceras. Vamos dar uma olhadinha numa sequência aqui, que esse videozinho vai ficar depois também para vocês. Uma sequência rapidinha aqui desses pontos. Então, moçada, se alguém está com problema de escutar aí, fala no chat ali, tá? Se tá com algum problema, não tá conseguindo escutar ou ver, tem que ir falando lá no chat. E aí eu consigo saber. Então, vamos ver aqui esse videozinho mostrando algumas, e depois ele vai ficar para vocês ali. Eu vou deixar só umas principais para vocês verem, né? Algumas isoladas. Só um pouquinho. Durante o videozinho aí, vão me perguntando, que aí eu paro ele aqui e a gente fala sobre o que tu não entendeu aí nesse momento. E aí eu paro ele aqui e explico para vocês. Então, essa é a isolada que a gente já viu.
Professor, todos os pontos eu preciso usar o porta-agulha? Tipo, em nenhum momento eu posso colocar minha mão? Se for com essas agulhas aí, que já vem o fio agulhado, sim. Tu só vai fazer ponto com a mão em bovinos que tu usa agulha reta. Então, se não for agulha reta, tu não vai utilizar a mão, não. Que nem essas agulhas que já vem o fio agulhado assim, não pode pegar com a mão. Mas aí tem aquela agulha reta ou aquela agulha em S que a gente viu lá na nossa aula prática, que aquela lá tu pode trabalhar com a mão, mas é uma agulhona grande assim. Mas em pequenos não se utiliza a agulha que tu possa trabalhar com a mão. Em bovinos, algumas vezes, né? Algumas vezes. Vocês estão escutando o som do videozinho? Não. Vocês não escutam o som do vídeo? Não, só a imagem dá pra ver. Só você. Tá, vamos continuar ali então. Então, esse aqui é o deitado, né? Passando uma borda, outra borda. Volta para o mesmo lado. Passa uma borda, vai passar na outra. E aí, essa é o Wolf que vai ficar com o nó do lado da ferida, do lado da incisão. Essa do U em pé é bem parecida. Só muda a posição do U. Em vez de ficar deitado, vai ficar assim. Ó. Entra longe da borda, bem longe da borda. E aí a volta vai ser em cima, na mesma linha, mais próxima à borda. Ó. Na mesma direção do anterior, só que mais próximo da borda. E aí vai ficar assim, ó. Vai ficar um U nesse sentido. E aí dá o nó. Esses videozinhos, moçada, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar para vocês, porque aí tem o som também. Eu vou deixar ali no Connect para vocês. Que aí vocês precisam olhar eles e escutando melhor para ver a direção ali do fio e tal. E aí fica melhor para vocês visualizando e escutando, tá? Então aí eu vou deixar ali no Connect para vocês vendo esses videozinhos, beleza? Professor, o Pode vídeo falar. que a gente tem que fazer é nesse sentido? Como? O vídeo que a gente tem que fazer é nesse sentido? Isso, nesse sentido. Tá, obrigada. Vamos ver das contínuas agora, então. São suturas que a gente viu as vantagens e desvantagens, né, de cada uma delas. Então, vamos falar um pouquinho sobre as suturas contínuas. Primeira delas, chamada de contínua simples, ou de Kirchner. Essa é a primeira sutura. Ela é usada, moçada, para fechamento de tecido subcutâneo e fáscia, que é, na verdade, uma partezinha branquinha que tem aqui no subcutâneo, mas a gente tendo ideia que é para fechar tecido subcutâneo, a gente utiliza para fechar musculatura. Então, quando a gente quer reduzir o espaço morto ou suturar músculo, a gente utiliza muito essa sutura aqui. A sutura de Kirchner. Olha o padrão dela. Tem um ponto inicial e aí tu vai passando aqui. Entra aqui, vai sair aqui, vem para cá, entrou aqui, saiu aqui, entrou aqui, saiu aqui e vai dar o nó final. Então, é uma sutura contínua, nessa figurinha aqui, mostrando aqui o nó inicial. Entrei aqui, saiu aqui, veio para cá, entrou aqui, saiu aqui, entrou aqui, saiu aqui, até completar, então, o fechamento dessa sutura aí,
desculpa, dessa incisão aí. Então, essa é uma das mais utilizadas como sutura contínua. Para começar ela, por exemplo, quando vai fazer a fechamento de redução de espaço morto, já para encostar a pelezinha, assim, ficar nessa encostadinho já, a gente pode utilizar aquele nó escondido, que eu vou mostrar melhor para vocês ele na prática, como é que começa esse nozinho, só muda a direção, começando por aqui, e aí, qual que é o objetivo do nó de Swift, que é esse aqui? Por exemplo, naquele exemplo que a colega deu ali, do nó ficar incomodando embaixo da pele, que ela comentou, se a gente fizer um nó desse aqui, esse batoque aqui de fio que vai ser a laçada, ele vai ficar mais para baixo, não vai ficar tão próximo da pele. E aí talvez não incomode tanto o animal, como se a gente tivesse feito ele na posição normal. Então, esse aqui é uma sutura de Kirchner com o início com um nó de Swift, esse nó escondido. Então, isso aqui a gente vai ver melhor também na prática, como é que faz isso aqui, ó. Então, passa aqui na bordinha, sai aqui, vai entrar aqui, que é isso aqui, e esse nó vai ficar lá embaixo, lá como se fosse no fundo, assim, da incisão, para não ficar muito próximo da pele. Então, isso ajuda também a ficar uma sutura boa. Essa aqui é o que a colega falou. Tem vários nomes, ó. Intradérmica, subcutânea ou zigue-zague. É parecida com a anterior. Aqui tem um nó inicial que foi dado, né? Não está aparecendo aqui o nozinho inicial. E aí tu entra com a agulha assim, ó, deitadinha, que nem está aqui nessa figura aqui. Entra no subcutâneo aqui, bem próximo da pele, na região da derme mesmo. Sai aqui, vai lá para o outro lado, e o objetivo é ir aproximando isso aqui, deixando ela bem bonitinha. E aí aqui vai dar o nó final, nesse localzinho aí. Então essa é uma de aposição. Essa sutura é bem bonita, particularmente eu acho. Quem que está falando que eu não estou conseguindo ver aqui? Sabrina. A Sabrina? É uma sutura que se tu fizer ela bem caprichadinha, fica bem bonitinha. Fica bem... Essa aqui é a que é utilizada muito em cirurgia plástica. Em cirurgia plástica, e muitas vezes não bota ponto de pele. Não bota ponto na pele, fica só assim. Fica só ela. Essa aqui é uma sutura que é utilizada em bovinos. É como se fosse uma sutura contínua simples, só que aí a gente, em cada passada do fio, a gente passa por dentro da laçada aqui, e aí fica esse cantinho reforçado aqui. Então, é uma sutura utilizada para bovinos. Em cães não se utiliza muito. E aí nós vamos ver também depois na prática certinho como que ela é feita. No videozinho ali vocês vão conseguir ver melhor também ela. Essa aqui, ó, já tem o mesmo nome, ó. U contínua. A gente já viu o U deitado. Agora aqui é a mesma coisa. Só que aqui é uma sutura contínua. Dá o nó inicial aqui, e aí vai entrando daqui para lá. Então vai ficar esses U's, todos eles deitadinhos. Essa aqui também é utilizada, poderia ser utilizada para pele, não de cães, de bovinos, mas lembrando que sutura contínua na pele tem um problema, né? É meio complicadinho. Então, ela não é muito utilizada em pele, não. Praticamente, a gente utiliza ela em redução de espaço morto, mas pele não. Essa aqui é o mesmo... Oi. Volta mais um, por favor. Esse deposição. Esse reverdinho? Esse. Tu comentou que é para grandes, né? Mas, por exemplo, se for para cachorro grande, de porte grande, daria, né? Tu me dá um exemplo aí de local que tu diz de pele? Para uma castração, por exemplo, de uma fêmea grande, de uma fila, por exemplo, de um, sei lá, de um dog alemão. Daria para usar, né? Daria. Pelo porte daria, mas eu não usaria por quê? Porque eu não usaria sutura contínua na pele. Tá, mas e se fosse para subcutânea? Daria? Se fosse para subcutânea, daria. Vicril? Tá. Como Vicril, no caso, não com nylon. Isso aí. Tá, aí daria. beleza. Obrigada. Só não na pele.
Só não na pele, beleza. Essa aqui, então, é a mesma que a gente já viu. A gente já viu o ponto de Lambert. O ponto de Lambert, ele entra de um lado da incisão, sai, passa pela linha por cima, né? A agulha vai entrar aqui de novo e sair. Então, isso aqui é o mesmo ponto que a gente já viu, só que ela é contínua. Então, vocês estão vendo que tem suturas isoladas que têm o mesmo nome. Só muda, assim, sutura de Lambert contínua. E antes a gente viu sutura de Lambert. Então, mas é a mesma coisa, né? É a mesma situação. Essa aqui é utilizada para víscera oca. Muito utilizada para víscera oca. Essa aqui é uma associação de sutura de Connell com Cushing. A mais utilizada é a de Cushing. E na nossa aula prática a gente vai usar ela. Essa sutura aqui. É uma sutura que faz invaginação. Então, é para víscera oca. Então, é uma utilização bem boa. E é aquela que faz a volta das bordas para dentro. Então, fica voltadinha para dentro, assim. Que é bastante utilizada. Vamos ver se tem aqui uma figura melhor, ó. Então, aqui tem a Connell, que ela é contaminante. Tá, professor? Mas por que é contaminante? Aqui está a luz do órgão, ó. Aqui está, isso aqui não está mais para um intestino, né, do que uma bexiga. Então, aqui teria fezes, conteúdo intestinal. Então, a agulha está entrando em contato com fezes, por isso que ela é contaminante. Essa seria a Connell. E aqui é a Cushing. Então, a Cushing não vai até a luz do órgão. Então, aqui tem o ponto inicial, e aí, então, vai fazendo as passadas nesse sentido aqui, ó, no sentido longitudinal. E aí as bordas vão fazendo essa inversão. Essa aqui é bastante utilizada. Uma outra bastante utilizada é a de Schmiden. Grande maioria das vezes, quando fecha a bexiga, se utiliza essa sutura aqui, a sutura de Schmiden. Então, ela tem o ponto inicial aqui, e aí, como é que começa a sutura? Nós pegamos a agulha e começamos de dentro para fora. Ó, aqui, fiz um nó inicial, e aí o fio vai entrar aqui, a agulha entrou por dentro da bexiga. E aí, saiu, vou para o outro lado, de dentro para fora da bexiga, novamente, de dentro para fora novamente, e aí vou dar o nó final aqui. Então, ela fica nesse padrão aí. Bastante utilizado em bexiga. Vamos dar uma olhadinha nesse para a gente ver uma, depois vocês vão ver esse videozinho com o som melhor. Essa é a de Cushing. Então, começa como se fosse uma sutura simples interrompida. Estou dando um nó inicial aí. Depende o fio, né? Quantas laçadas vai dar. Se for nylon, no mínimo 5. E aí começa a sutura, ó. De um lado para o outro. Ó, de um lado para o outro. Essa é a mais simples de todas, sutura de Cushing. E aí ela fica assim. Essas aí, moçada, são os videozinhos que vocês vão ver depois ali. Dúvidas até aqui? Comentários? Vamos falar um pouco aí, moçada. Abra o microfone aí e fale um pouco. Tá bem tranquilo por enquanto. Mais. Tranquilo, professor? Também tá tudo bem tranquilo. Bem Por enquanto, tá tranquilo. Eu quero ver quando nós tiver que fazer. Esse é o objetivo, né, moçada? Esse é o problema, é fazer. Vamos fazer. Vocês estão vendo eu mexer com o mouse aí? Não.
Não. Tela Não. preta aqui, não tem nada. Tela preta. Isso, Tela não preta. tem nada. E o Agora PowerPoint está... Agora sim. Vamos ver algumas suturas chamadas especiais. Por que são especiais? Porque são utilizadas em algumas situações mais específicas. Casos Essa especiais. aqui é que eu mais... Pode falar. Não, tranquilo. Essa aqui é a que eu mais quero que vocês saibam. Moça. Chamada de walking suture, ou sutura caminhante. Essa, moçada, é a que mais nós vamos utilizar e que mais se utiliza. Olha só. Imagina se nós pegasse e botasse ponto de pele aqui, ó. Pegasse aqui esse fio, passasse aqui na pele, passasse só na pele aqui e apertasse. E apertasse e tentasse juntar a pele. Será que ia dar certo, moçada? Não. Não tem como fazer isso. Não tem como. Não tem como botar ponto só na pele. Tá, professor? Mas fazem isso? Moçada, fazem. Muita gente que não sabe que precisa reduzir espaço morto, que é aproximar isso aqui, faz pele com pele direto, numa ferida dessas aí, por exemplo. Mas, professor, nesse tamanho de ferida, não seria o ideal fazer o enxerto, tirar a pele do outro local e colocar? Porque olha o tamanho da ferida. Não, aí é que tá. Se tu souber fazer uma redução de espaço morto, porque enxerto, moçada, é uma complicação, depois não dá pega. Enxerto a gente só faz em último caso. Não se faz muito enxerto assim, a não ser quando não tem mais o que fazer. Então aqui a gente precisa saber fazer a redução do espaço morto corretinho. E aí sim, essa pele ela tem que ficar encostadinha, pele com pele. Isso aqui, que é uma borda, tem que ficar encostado com essa borda aqui, mesmo antes dos pontos de pele. Tá, professor, mas aí os pontos de pele vão segurar alguma coisa? É só aquilo que eu comentei para você, só para finalizar, moçada. Só para encostar ali. Então, aqui é um exemplo de uma forma errada. Isso aqui é errado. Por que é errado? Porque ficou um espaço morto aqui, ó. Ficou um espaço morto e o carinha suturou só a pele. Então, seria aquele exemplo que eu falei para vocês aqui. Botar ponto aqui e botar ponto aqui. Sem reduzir o espaço morto. Isso aqui vai predispor acúmulo de bactéria, de líquido, predispor a sair pela ferida aqui, então, esse líquido todo que acumulou aqui. Então, não pode ter esse espaço morto. Então, como é que a gente faz isso? Começa fechando a sutura de dentro para a ferida de dentro para fora. Então, colocamos uma sutura interna, que é a redução de espaço morto, que é essa aqui que a gente está falando. Essa walking suture. Para aproximar isso aqui, e aí sim, depois a gente bota ponto na pele. Tem algumas vezes que tem que fazer mais de uma camada de redução de espaço morto para fechar tudo isso aqui. Mas, professor, que nem nessa foto, se o senhor puder voltar, nessa foto que o senhor está mostrando, a gente vai fazer com que... Deixa eu ver se eu entendi, em primeiro lugar. A gente vai fazer com que a pele com pele vai conseguir se encostar no tamanho dessa ferida? Reduzir Sim. morto? Esse é o objetivo. É isso que a gente faz. Reclamando de tanto nó, tanto sei lá como que eu vou te explicar, meu Deus, mas de juntar o tecido ali, muitas vezes não vai acabar prejudicando? Não, aqui, nessa ferida aqui, o que que acontece? Aqui a gente pode usar ou sutura isolada ou sutura contínua. Mas o que que a gente faz nessa ferida? Uma sutura contínua, uma sutura de Kirchner. Eu dou o ponto inicial aqui, sem pegar pele, por baixo da pele, no tecido subcutâneo. E aí vou fazendo a sutura de Kirchner, que é a contínua. Então vai ficar um ponto inicial aqui, um nó inicial, e aí vou aproximando isso aqui. Entro aqui, dou uma pescadinha aqui, outra pescadinha aqui e saio aqui. Venho aqui, pesco aqui e dou uma beliscadinha aqui. E isso aqui vai fechando. Vamos ver se tem aqui uma figura para demonstrar para vocês. Ó, isso aqui é a redução do espaço morto fazendo essa sutura de walking suture aqui, ó. Eu não estou pegando na pele. Ó, aqui onde está a pele. A pele está aqui. Nós estamos pegando no tecido subcutâneo e no leito. Então, a gente tem que ancorar ela no leito da
ferida. O que seria o leito? Isso aqui, ó, é o leito da ferida. Então, nós vamos trazendo essa pele que está aqui longe, nós vamos trazendo ela para o centro da ferida. Então, eu vou trazendo ela assim até encostar borda com borda. Por isso que o nome é walking suture. Professor, pode falar. Essa sutura pode ser feita tanto para grandes como para pequenos? Sim, ela só que aí para grandes vai mudar o diâmetro do fio, né? O diâmetro do fio de grandes é um fio mais grosso, né? Um fio número 1, um fio número 2. E aí, professor, não pode acontecer de rasgar a pele fazendo essa sutura assim? De rasgar onde tem o ponto pelo fato de tu esticar demais. Ou não? Não, porque, olha aqui, ó. A gente não tá pegando a pele nessa sutura, tá, moçada? Olha aqui, ó. Olha onde tá entrando o ponto aqui, ó. Ele entra no tecido subcutâneo. A pele tá aqui, ó. Então, ele entra no tecido subcutâneo, sai e belisca no leito. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, o fio, ele entrou aqui nesse tecido subcutâneo e veio para o outro lado, pegou também o tecido subcutâneo, mas ele não passa pela pele, ele está só sendo feito por dentro. Ah, sim, entendi, então. Tá? Não pega a pele. Tá, mas, professor, nesse caso não vai ficar deformado? Vamos dar exemplo, se fizer numa região que não tem muito espaço para tu fazer isso, vamos dizer, uma pata de um cachorro. Que ali não tem uma coisa que tem muito espaço para tu fazer isso. Não vai acabar ficando deformado com a recuperação depois? Não, essa sutura aqui ela pode ser feita tem que ser feita na pata, no abdômen, no tórax, qualquer ferida qualquer incisão que tu fez, para depois fechar essa incisão, tu tem que reduzir o espaço morto, em qualquer local. Qualquer localzinho que tu for fazer, claro que aí o ponto não vai ser tão grande, tem que ver se tu vai usar 2 ou 3, tem alguns fechamentos com walking suture que tu vai fazer só pequenininho, 1 ou 2 pontinhos, mas todas as incisões precisam de redução de espaço morto. Tá, mas professor, no caso, exemplo, se um animal sofreu um trauma, né? Exemplo, provavelmente isso daí foi uma retirada de um tumor, alguma coisa. Mas quando o animal sofreu um trauma e teve essa pele dilacerada, vamos dar exemplo, ficou uma ferida muito grande, como que tu vai fazer esse processo? Tu vai conseguir fazer esse processo igual? Esse aqui é um animal que se prendeu numa cerca, é de trauma, então, que a gente está falando, e ele tinha pele necrosada, pele morta. Essa ferida aqui, ela era a metade do tamanho original. Nós que aumentamos ela para poder tirar a borda que estava necrosada. E então, nós duplicamos o tamanho da ferida para poder tirar a borda que estava machucada, que é essa pele que tu falou que estaria ruim. E mesmo assim, a gente consegue fechar. Então, isso tudo baseado nessa questão dessa sutura de redução de espaço morto aqui. Gente, olhando assim, parece que é impossível fechar essa ferida. Mas é isso aí. Ó, e aí fica assim. Ainda não foram colocados pontos na pele. Vocês estão vendo ponto de pele aí nessa ferida? E nesse caso, nem se cogita em fazer uma sutura contínua, né? Tem que ser só isolada mesmo. Nesse caso aqui, eu fiz vários pontos isolados. Mas se tu quisesse fazer uma contínua aqui, daria para fazer o seguinte. Faz uma contínua, começa aqui, vem até aqui com contínua, vem até aqui e dá o nó final aqui, para ela aqui. Começa com outra contínua aqui e vem até o final. Então, tu poderia fazer 2 contínuas, entendeu? Em vez de fazer uma só daqui até aqui. Aí é um risco muito grande. Sim. Então, aí ficaria assim. Agora, sim, dessa forma aqui é que se coloca pontos na pele. Aqui ainda até sobrou, aproximou tanto que sobrou aqui tecido, tem que ajeitar esse cantinho aqui. E aí agora aqui se coloca pontos de pele. Então, essa é a situação, ó. E aí fica assim. Isso Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tipo, como em humanos a gente, em vez de suturar, a gente cola, né? E em cachorros tem como? Tipo, em animais tem como colar também, tipo, tecido?
Tem, mas aí a cola cirúrgica seria só para pele, só para substituir os pontos de pele aqui, tá? Seria só, nesse momento aqui, ó, vamos botar a cola aqui e não botar pontos de pele. Mas na medicina veterinária não se utiliza muito, não. Tá bom. Então, essa é a principal que vocês vão fazer. Esse é um videozinho para mostrar para vocês como é que é uma redução de espaço morto numa castração, por exemplo. Fizemos a castração de uma cadela, aqui estão os pontos da cavidade abdominal. Aqui tá, fechou a cavidade abdominal. Aqui pele, e agora a gente precisa então reduzir esse espaço morto aqui. Professor, mas eu já estou terminando, não posso botar aqui ponto de pele com pele e aproximar essa pele só pegando nela? Não, tem que fazer a redução do espaço morto. Então aí a gente faria dessa forma aqui. Então como é que a gente faz essa redução do espaço morto? Já foi dado o nó inicial, que está aqui, e aí tu começa com uma sutura contínua simples. Não está pegando a pele, só embaixo dela. E aí vai ancorando ela no leito da ferida. Vai, entre aspas, beliscando lá o leito da ferida, para deixar todos esses tecidos juntinhos, sem espaço morto. Ó, e aí vai fechando. Vocês estão vendo aí que não está pegando a pele. Nós não estamos fazendo sutura na pele, nós estamos fazendo uma redução de espaço morto com uma sutura de Kirschen, uma sutura contínua. E aí vai até o finalzinho lá dela, para ficar fechadinho e depois colocar ponto de pele aqui. E aí fica finalizado dessa forma. Toda a pele encostadinha, tem aqui, isso aqui depois dá para corrigir com os pontos de pele, mas ela tem que ficar assim, toda ela fechadinha, sem tensão, em aposição, para depois fazer os pontos de pele. E aí então coloco aqui os pontos de pele. Nesse caso aqui, são pontos de Wolff. Aqui está o nozinho na lateral, então entrou aqui, passou para cá. Virou a agulha, entrou aqui, saiu aqui e deu o nó final. Então essa aqui é né, a redução de espaço morto, essa aqui é a principal que a gente tem que saber, a walking suture. Tem outras que são bastante utilizadas em coto uterino, por exemplo, quando está com piômetra, que é uma sutura sobre a outra. Então, aqui a gente faz uma Cushing, uma sutura de Cushing sobre a pinça, retira a pinça e depois faz uma sutura de Lambert. E aí, isso aqui é para também fazer uma invaginação. Aqui está a ponta, né, do coto uterino, ó. Aqui dentro teria pus, por exemplo. Então, para fazer isso aqui, para poder ficar tampado bem certinho esse coto uterino. Essa aqui é de grandes, é uma sutura de Biner, então é uma agulha específica. Isso aqui se utiliza quando tem prolapso de útero ou prolapso de vagina em bovinos e ovinos. E aí tu reposiciona isso aqui, se for possível, coloca para dentro da cavidade e para não sair de novo, a gente faz uma sutura de oclusão da vulva. Então essa sutura de Gerlach, ela tem um furinho aqui, e aí então a gente sobe ela até lá em cima, passa o fio, e aí depois, do outro ladinho aqui, sobe de novo, pega o fio, e aí dá o nó aqui embaixo. Então é uma sutura especial, né? Uma sutura de Biner que é utilizada para prolapso de útero ou vagina.
Essa aqui é uma sutura chamada de bolsa de tabaco, que é para fazer, quando tu vai fazer cirurgia, desculpa, só ir aqui sem querer, quando tu vai fazer cirurgias próximo ao ânus. Então, para não ficar, ter o perigo de contaminar o campo operatório com a saída de fezes, dá para ocluir o ânus. Então, a gente faz uma sutura circular aqui no ânus, fecha, faz o procedimento cirúrgico que tu tem que fazer, se é ali pertinho, e depois, então, abre essa sutura e libera. Então, é uma bolsa de tabaco. E aqui, o ponto chinês, que é para fazer, então, suturas de fixação de drenos. Então, quando tem que colocar sonda, por exemplo, no animal, para deixar essa sonda, aqui tem um dreno torácico, ó. Está colocando um dreno torácico, e aí, então, a gente faz essa sapatilha aqui. Esse é o bailarino, não é? Isso. É o ponto de bailarina, o ponto chinês. É esse aí. Aqui o pessoal pediu, né? As colas que podem ser utilizadas, só que são caras, difícil de utilizar, não é muito comum, mas existem. Até essa aqui é específica da veterinária, chamada de Vet Bond, para usar na pele. Tem vários modelos. Então é possível, mas não é na rotina, não é muito utilizado, não. Tem grampeadores, que são utilizados na medicina humana bastante. Então aqui tem os grampos. Tem até grampo absorvível. Esse aqui é um grampo não absorvível, ó, de aço cirúrgico. Mas tem uns que são até absorvíveis. Então tem grampeador cirúrgico com grampos absorvíveis. Esse aqui depois tem que tirar e tal. Já os absorvíveis não precisaria. Esse aqui é legal de utilizar, só que é caríssimo, né? Bem caro. Mas seria legal se a gente conseguisse ter eles na nossa rotina. Complicações dessas suturas, principal delas a deiscência, que é isso aqui, ó, a abertura da ferida cirúrgica. Tem infecção, seroma, aderência, granuloma, ficar drenando e chegar a necrosar. Então esse aqui é o que mais incomoda a gente, a deiscência. O que é isso aqui? É a abertura da ferida, então, da ferida cirúrgica, e aí essa sutura não é mais capaz de manter as bordas da ferida unidas. Então, aconteceu alguma coisa e a sutura abriu. Principal causa é isso aqui, moçada. Suturas apertadas demais na pele. Então, a deiscência acontece muito por causa de problema na pele. Então, a gente tem que cuidar muito com o aperto na pele. Não pode ser muito grande. Professor, ou aquelas... Pode falar. E quando dá essas deiscências, tu faz uma nova sutura ou tu deixa por segunda intenção? Boa pergunta. Depende ao que tipo de sutura, o local, né? Quanto tempo que já deu a deiscência, se está suja a ferida, se não está suja. Então, tem muita coisa que tem que levar em consideração. Ah, o animal lambeu demais. Se a gente vê que tem sinal de inflamação ou de infecção, se tiver pus na ferida, aí não tem o que fazer. Vai ter que tratar por segunda. Nem se debridar? Como? Nem se debridar? Assim, muitas vezes pode abrir de novo. Por isso que tem que evitar a deiscência, né? Evitar a deiscência com cuidado no aperto das suturas. Se tu, assim, se foi, tu fez a sutura, tá? Aí tu fez uma castração. Aí no dia seguinte, abriu. E aí o proprietário já viu ali na hora que abriu, ficou apavorado e levou na clínica. No dia seguinte. Aí talvez consiga refazer. Mas se abriu depois de 3 dias, 4 dias, dificilmente tu vai refazer a sutura. Entendi. Obrigada. Então, essa questão de deiscência é tudo por causa da falta de irrigação na pele, na sutura, na linha de sutura. E isso, então, sutura muito apertada. Não cuidamos onde entrar com a agulha, aquilo que a gente comentou, que tem que ter um espacinho da borda da incisão. Deixamos muita tensão, ficou muito apertado. Desculpa. A nossa redução de espaço morto não foi legal. Não foi legal e ficou distante assim as bordas. E aí eu fiz o quê? Para tentar aproximar isso aqui, eu apertei a pele. Também não é legal. Bom, isso aqui a gente já viu, né, moçada? Como fazer os nós. O nó quadrado e o nó de cirurgião. A diferença é que tem essa questão aqui da passada dupla na primeira laçada.
Então, a gente pode fazer isso com o porta-agulhas, que é aquela situação em que nós temos a pontinha aqui, damos uma laçada, seria um nó quadrado, se passar 2 vezes é o nó de cirurgião, e aí pego na pontinha ali do fio e aperto. Tem que cuidar para o nó ficar reto, não ficar dobrado, né, que aí ele não fica legal. Então, essa é uma possibilidade, que vocês já devem estar treinando também, e aí vai fazendo as laçadinhas. Lembrando que isso aqui seria uma laçada, ó. Então, aqui seria uma laçada, tem que fazer 2, 3, 4, 5 laçadas no fio nylon, no mínimo. E também o nó com as mãos. Então, a gente tem essa situação aqui, de fazer os nós com as mãos. Vocês precisam aprender a fazer, porque a gente utiliza na castração, para fazer uma possibilidade, e também nas hemostasias. Daí nós vamos fazer isso aqui, tem um nó com 2 mãos e nó com uma mão, parte 1 e parte 2, não tem como a gente ver agora aqui com as fotos, e nós vamos fazer o que então? Isso aqui, esses nós com as mãos, que tem parte 1 e parte 2, vocês vão ver os videozinhos. Aí a gente tem os videozinhos de como fazer eles, e aí então vocês vão tentar identificar, e depois na prática a gente vai retomar isso aí. Vocês estão escutando eu falando ou não, no vídeo ali? No vídeo, não. Não. Tá. Então aí, esses videozinhos vão estar disponíveis para vocês também. Então, esses videozinhos aí vai ficar disponível para vocês verem lá. Técnica do nó com as 2 mãos e com uma mão. E aí, então, a gente fica melhor para vocês verem. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só para testar aqui uma situação com vocês, só para ver se vocês escutam dessa forma aqui. Vocês estão escutando o áudio agora do vídeo? Não. Também não? Tá. Então vai ficar disponível lá para vocês, que aí fica melhor. Vamos ver alguns exemplos aqui de aplicação de suturas, então, moçada? Para a gente ver na prática aqui em algumas fotos como é que a gente faria. Pode ser? Vamos lá. Vamos mostrar aqui uma cesariana em ruminante, então. Esse animal aqui é da faia ali de Itapiranga. Então, um animal que a gente fez uma cesariana em aula prática, aqui mostrando, então, fazendo a anestesia, já tinha sido feita a tricotomia, né? Fazendo, então, a anestesia. Vocês vão aprender isso aqui em anestésio, que é um L invertido, né? De como se faz a anestesia. E aí, então, aqui fazendo a incisão, olha a espessura da pele do bovino. Então, aqui uma incisão bem bonitinha, que não ficou com anfractuosidade. Me digam se vocês estão conseguindo ver as fotos aí, moçada. Sim. 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 Tá, beleza. Então, aqui fazendo a incisão, a primeira parte, aqui embaixo a gente já vê a musculatura. Nessa região aqui, é o que a colega comentou, tem vários planos para chegar até a cavidade abdominal. Ó, a sequência, então, aqui já foi feita a incisão na pele, e olha as diferenças nas musculaturas. Aqui tem uma musculatura com as fibras nesse sentido, aqui tem outra musculatura com as fibras nesse sentido. Então, é o quê? O oblíquo abdominal externo e o oblíquo abdominal interno. Esses planos aqui, depois, tem que ser fechados novamente, plano a plano. Oblíquo abdominal externo com externo, interno com interno, fechando eles plano a plano, tudo certinho. Aqui, então, já foi feito a exteriorização do útero. Então, esse aqui é o útero. Nessa situação aqui é uma víscera oca. Fazendo, então, uma incisão no útero, aqui está a patinha,
do terneirinho, então faço sobre a patinha, né, do terneiro, para evitar que machuque alguma coisa mais importante, que nem olho, cavidade, então faço sobre a patinha dele, ampliando essa sutura com tesoura, e aí removendo, então, o terneiro. Então, removendo ele, aí aqui vai para todos os fazer os cuidados, né, de limpeza de narina, então, reanimação dele, retirando, então, e aqui fica o que a gente tem que segurar, né, o útero, para fazer, então, a sutura. Aí, aqui já foi feito, para mostrar para vocês, ó, a sutura que a gente viu anteriormente, a sutura de Schmiden. Então, moçada, aquilo que a gente vê nas fotinhos lá se faz na prática mesmo. Ó, esse nozinho aqui, ó, que é o nó inicial, ele tá aqui, ó. E aí começou de dentro para fora, saiu aqui, de dentro para fora saiu aqui, e foi fazendo esse movimento de dentro para fora até finalizar aqui. Então ficou nesse padrão aqui da sutura de Schmiden. Só que no útero não se faz uma camada só. Tem que fazer 2 camadas. Sobre essa aqui, sobre essa linha de Schmiden, a gente fez uma sutura de Cushing, que também a gente viu. Então, são feitas 2 camadas de sutura, para poder vedar bem, para não drenar líquido aqui pela sutura e sair e cair para a cavidade. Então, aí essas suturas são aquelas assim, ó, de invaginação. Então, ficou, as bordas do útero foram lá para dentro dele mesmo, para tentar evitar aqui extravasamento de líquido. Então, essa aqui é uma sutura de Schmiden, e por cima da de Schmiden, a gente fez uma sutura de Cushing. Então, a de Cushing, que é essa aqui, começou aqui também e terminou aqui. Então, escondeu a de baixo, né? Essa aqui, ela escondeu essa aqui, que é a de Schmiden. Ficou escondida aí. Aí, depois de fechar, então, a cavidade, vai para as suturas que a gente está falando de planos. Ó, aqui está o útero. E aqui são os planos musculares que a gente tem que fechar. Tem que voltar a fechar oblíquo abdominal interno, externo, reduzir espaço morto e depois pele. Então, aqui são pelo menos 4 linhas de sutura. Dá para fazer com fios diferentes, mas tem que fazer esses planos de sutura. Então, aqui está fechando o oblíquo abdominal interno. Estão fazendo pontos de X, o sultan, que são aqueles bons para essa cavidade aí. Então, aqui finalizado a primeira linha já, de sutura, já foi feita a segunda linha, com o oblíquo abdominal externo, ó, fechando agora aqui uma outra linha de sutura. Então, aí tem os planos, esses que tem que ser sendo suturados. E aí, por último, a redução do espaço morto. Ó, moçada, a redução do espaço morto se faz em bovinos também. Então, começou aqui, ó, e aí foi por dentro da pele, fechando, ancorando no leito, aproximando, e essa ferida tem que ficar bonitinha aqui, que nem tá aqui embaixo, ó. E aí fica assim, toda ela fechadinha, pronta para botar ponto na pele. E aí, ponto na pele desse animal, nós usamos o Wolff. Fez uma leve eversão, e aí esse ponto aqui. Ponto de Wolff, aqui foi 1, 2, 3... uns 5, 6 pontos de Wolff aqui nesse animal. Vamos ver em pequenos? Aqui Professor, Oi. aquele terneiro nasceu morto, né? Como? O terneirinho que nasceu morto. Ah, não lembro desse caso aí, desse animal. Foram tantos que eu não lembro dele. Não sei Não, te mas dizer. tudo bem. Essa é uma dúvida que eu tinha, porque eu achei a aparência dele muito... sei lá. Eu não lembro, mas eu acho que não lembro. Até posso ver depois com os guris lá como é que foi, se eles lembram, mas eu não lembro direito. Mas beleza, entenderam esses planos de sutura, que é o principal, e que em bovinos precisa fazer redução de espaço morto também? Isso aí é uma situação bem importante, né? A gente saber que também se faz em bovinos, não é só pequenos. Vamos ver aqui um acesso à cavidade de animais de pequeno porte, então. Aqui é uma cirurgia que a gente vai mexer no estômago desse animal. É um animal que já tinha passado por um procedimento cirúrgico e teve que fazer uma correção. Então, aqui vai ser feito no mesmo acesso, na linha alba, né? Então o animal fica em decúbito dorsal,
Aqui é aquela, ó, feridinha já que estava aqui, então tem que tentar desviar esses fios aqui, para não, às vezes não precisa tirar todos eles. E o objetivo, então, é acessar a cavidade por aqui de novo. Então, aqui, pele, aqui o tecido subcutâneo, linha alba aqui, ó, isso aqui foi aonde foi feita a incisão na linha alba. Então, aqui está a parede abdominal. Ali embaixo a gente consegue ver o baço. Então, agora a gente vai fazer o procedimento no estômago. Então, foi localizado o estômago e para ver se tinha algum corpo estranho dentro dele. Então, esse órgão aqui é o estômago. Ó. Aqui é a parte curva interna dele, a curvatura menor, e aqui a curvatura maior dele. Então, aí localiza um ponto para fazer a incisão. Ó, aqui nessa figura dá para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem aqui, comparando essa figurinha, a incisão vai ser feita aqui, ó, próximo à curvatura maior. Então, aqui a gente tem a curvatura maior, que é isso aqui, e aqui a curvatura menor. Então, nós vamos fazer uma incisão aqui onde tem pouco vaso sanguíneo. Dá para botar 2 pontos de reparo, para ajudar a segurar, para não precisar ficar segurando com a mão, e aí vai fazer a incisão aqui. Com um bisturi, faz a incisão no estômago, amplia com tesoura, aqueles tipos de incisão que a gente viu, e aí, então, está aberto o estômago, explorando aqui dentro. Aqui é a mucosa, a parte interna dele. Então, aqui dentro, se tiver corpo estranho, a gente tira, faz o que tem que fazer aqui dentro do estômago, e então, prepara para fazer as suturas, para fazer o fechamento. Primeira coisa é o quê? Quando a gente abre o estômago, a mucosa dele everte, sai muito para fora. Então, isso aqui é a mucosa que everteu. Então, aqui está a parte de fora do estômago, ó. E aqui a parte interna, que é a mucosa, que ela everte, ela sai, fica aparecendo demais. Então, tem que tirar esse excesso de mucosa para depois suturar. Então, aqui tem uma sutura também de Schmiden, mesma coisa que a gente viu antes no bovino. Então, aqui está o ponto inicial dela, e aqui o ponto final. Então, foi feita a mesma coisa, uma víscera oca, uma sutura de Schmiden, e por cima da de Schmiden, uma sutura de Cushing. Mesma coisa que a gente viu no útero anterior. Então, aqui o ponto inicial da sutura de Cushing e aqui o ponto final. Depois, em pequenos, quando a gente faz isso na cavidade, depois de terminada essa segunda linha de sutura, a gente faz esse procedimento que eu comentei com vocês, que é a aumentalização. Dentro da cavidade abdominal, tem essa estrutura aqui, ó, que é chamado de aumento. É um tecido bem vascularizado que fica envolvendo as vísceras. E ele é muito bom para ajudar na cicatrização. Então, a aumentalização é o quê? Pegar ele e colocar na linha de sutura. Suturar ele aqui em cima. Ó. Então, a gente pega e faz 2 pontinhos só. Puxa ele e bota aqui em cima da linha de sutura para ele ajudar a vedar, para não sair conteúdo para a cavidade, e também ajuda na cicatrização. Então, essa é a aumentalização. Lá na borda, tu comentou que tinha que faz o corte, daí tu tira fora? É isso? Isso. Aqui nessa... Vocês estão vendo aí a imagem? Agora sim. Uhum. Aí aqui, ó, com uma tesoura, tu tira esse excesso aqui de mucosa. Porque a mucosa, ela não pode ficar no meio da sutura, entendeu? Porque daí ela não cicatriza legal também. Então, tem que tirar esse excesso de mucosa aqui, com uma tesoura, retira ele, vai retirando ele, e aí para ficar mais acerosa, a parte externa mesmo do estômago, para tu poder fechar ele assim. Então, quanto mais demorada a cirurgia, mais tempo ela vai virando? Ela vai fazendo uma... Não, quando tu faz a incisão no estômago aqui já, quando tu tá fazendo essa incisão, ela já tá saindo assim, ó. Já tá então o tempo da cirurgia não importa? Não. Ela vai chegar até um ponto de eversão ali, depois vai parar. Ah, tá. Ok. Então, aí aqui para vocês verem, finalizando então essa sutura com a aumentalização. Né, fazendo esse finalzinho aqui, que é o que se faz também em castração, também se faz essa aumentalização.
É um procedimento muito utilizado em pequenos animais para ajudar na cicatrização. Vocês estão enxergando só eu? Sim, só você. Sim. Moçada, essa é uma situação que depois a gente precisa complementar, tá? Vocês precisam ver os videozinhos, né? Assistir ali aqueles videozinhos que eles não estão habilitados ali no Moodle, agora eu vou habilitar eles, e aí no Moodle, desculpa, no Connect, e aí vocês vão ter que ver os videozinhos, tá? Para finalizar esse procedimento aí, que a gente conseguir fechar certinho toda essa situação aí. Vamos trocar uma ideia agora, moçada, de dúvidas aí disso aí. Vamos fazer algumas perguntinhas, conversar um pouquinho, temos mais uns minutinhos, daí a gente encerra. Professor, pode falar. Esse vídeo da aula de hoje vai ser postado também para a gente rever? Qual? Esse vídeo que o senhor fez da aula de hoje, da aula prática dessa aula, vai ser postado também para a gente rever? Sim, eu só mexo nele um pouquinho para tirar algumas coisas que ficaram mais demoradinhas, de repente, naquelas paradas que a gente deu, e aí eu posto para vocês. Vai ficar disponível lá no Connect também. Tá bem, muito obrigada. E aí, moçada, beleza, então? Fazer o quê? Temos que se adaptar, né? Vamos tentando fazer o máximo possível. A gente, nesse momento, tem que ter bom senso, que não tem outra alternativa, e a gente vai tentando se virar do jeito que dá. Qualquer coisa, moçada, vocês precisam, que eu sempre falo para vocês, mandem mensagem, seja por e-mail, alguma coisa, mas vão entrando em contato com qualquer dúvida, beleza? Beleza. Aí para a próxima aula, então, a gente vê como é que fica lá e o que a gente vai fazer. Feito, então, moçada. Falamos, então. Qualquer coisa, prende o grito, chama aí que nós vamos se ajudando. Sim, obrigada pela aula. Valeu, então. Um abração. Valeu, professor. Até mais, professor. Tchau. Valeu. Até mais, professor. Bom fim de... Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.